boa noite, a paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Quero vir aqui mais uma vez deixar uma breve palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 14, verso 6, vou ler do 6 até o 11. Olha que coisa interessante Deus tem preparado para nós nesse dia de hoje. Esse dia de hoje, nessa noite de hoje, nessa manhã de hoje. E o dia que você vê esse vídeo é para você. Está escrito assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. 7. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Aleluia. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Verso 9. Versículo 9. Somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Glória a Deus. Aleluia. Verso 10. Toda a comunidade, toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. A congregação a todos os filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Aleluia, glória a Deus. Aqui está Josué e Caleb falando para aquele povo que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Mas antes disso, eles tinham 10 espias, Moisés tinha enviado 10 espias para olhar a terra de Canaã. E eles viram gigantes naquele lugar. Eles viram os homens, a cidade forte naquele lugar. E eles voltaram junto com Josué e Caleb. Josué e Caleb ficou para trás um pouco. Josué ficou mais atrás ainda. Mas Caleb veio próximo deles, daqueles 8 homens que veio na frente, falando que a terra não era boa, inflamando o povo de Deus contra aquela terra. Aqueles homens vêm inflamando a terra, vêm falando mal da terra, vêm falando que não servir a terra, que era como gafanhoto aos olhos, aleluia, aos olhos daquele povo. Então, Josué, aqui Caleb vem atrás e vem falando, Caleb vem após eles e vem falando que a terra era boa. E logo após é Josué para dar o suporte a Caleb, falando que a terra manava leite e mel e que o Deus deles era fraco. O Deus dele perecia diante do nosso Deus, o nosso Deus que é todo poderoso. O nosso Deus, quando fala, ele cumpre. Ele falou, está feito. Ele fez, está feito. Ele falou, está falado. Então é isso, assim que é o nosso Senhor. Então nós vamos voltar aqui um pouco no capítulo, no versículo 1. Olha só o que está escrito aqui, que coisa maravilhosa. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eles murmuraram e pediram a morte. Pediram a morte, queriam que voltar para o Egito. A vontade deles é voltar para o Egito. Aleluia, glória a Deus. Olha só. Porque nós traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltaremos ao Egito? Eles falando isso para Moisés e para Arão,
Depois que aqueles 8 espias chegaram na frente, junto com Josué, depois que Caleb chegou, depois Josué, depois, chegou na frente aqueles 8 falando isso. Eles falaram, murmuraram, falaram isso. Então no 4, olha o que diz. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Aí vem aonde que veio, aleluia. No versículo nós acabamos de ler, lemos primeiro, Josué, filho de Nun, e Caleb, onde veio os dois falaram isso. Aleluia, para aquela congregação, que o povo era maior, que nós éramos, o nosso Deus é mais forte, que não era para eles murmurar, era para eles deixar de, para ser fiel ao Senhor, não ser infiel, vem falando aquelas coisas todas. Então o que acontece, meus irmãos? Nós temos que ser fiel ao Senhor o tempo todo. E aqueles homens, quando eles queriam voltar para o Egito, no final do versículo, aleluia, lá na frente a gente lendo, glória a Deus, na frente a gente lendo no finalzinho, o Senhor fala o quê? O Senhor fala que aquele povo ia ficar, olha só, 44, no versículo 43 a 45, olha o que fala. Meu Deus, aleluia. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, porque vós desviastes do Senhor. Ele não será convosco, e caireis a espada. Contudo, ousadamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não apartaram do meio do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e os feriram, derrotando até Ormã. Então eles, quando Josué e Caleb falou aquilo, veio meu Deus, aleluia. O Senhor aqui no meio desse versículo, até antes do 15, o Senhor falou com aquele povo, vocês então vão voltar para o Mar Vermelho, e 40 anos, vocês correspondendo a 40 dias que vocês estiveram naquele lugar, 40 anos vocês vão ficar no deserto, rodando, até chegar a essa terra. Meu Deus, como é poderoso, como a murmuração tira o povo da presença de Deus. Então foi 40 anos... Perdão, 40 anos vocês vão ficar correspondente a cada dia. Vocês ficaram 40 dias espiando a terra e voltaram aqui falando isso. Então, cada dia vai ser uma sentença. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, vocês herdarão a terra. E a sua descendência entrará nessa terra. Mas eles não, os cadáveres deles vão ficar no deserto. Vão morrer no deserto. Aqui está escrito aqui, para trás. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu quero dizer a vocês, irmãos, nós temos que seguir na presença do Senhor. E aqueles homens eram todos líderes do Senhor, líderes de Israel, era líder. Abre os olhos, líder, abre os olhos, fica com o Senhor, liderança, fica com o Senhor, olha a voz do Senhor, vai na voz do Senhor, por mais desafiador que seja, fica firme no Senhor. Olha aqui para terminar agora, que está escrito aqui logo no começo, 13. Olha o que está escrito aqui, ó, no 13, o que está escrito, olha só que coisa. Eles eram todos líderes, olha só, ó. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. Então aqueles 8 homens que estavam junto com Josué, eles eram líderes, mas não eram líderes temente a Deus. Não era líder que temia a voz de Deus. Portanto, depois que nós lemos que no 43 a 44, 14, 43 e 44, nós lemos, diz o quê? Que quando Deus deu a correção neles, falaram que eles iam para o deserto, para eles não querer voltar para o deserto, o que eles fez? Eles tentaram subir para guerrear, sem a arca da aliança, sem Moisés, e o mais importante, sem a presença de Deus. Não ande sem a presença, anda com a presença do Senhor. Aonde você estiver, ande com a presença, busca a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não vai. Você pode ser forte, você pode ser valente, pode ser o que for, mas sem a presença do Senhor não vai, que a derrota é certa. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que nós possamos estar firme na mente do Senhor, ouvir a voz do Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas.
Ó líderes, vocês líderes, nós líderes, aqueles que sejam líderes, seja líderes temente a Deus, temente ao Senhor. Escute a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.